Hoje estamos juntos aqui no programa Saúde no Ar para falar sobre o tabagismo, suas consequências e também a forma de controle. O tabagismo, que é uma doença que tem relação com aproximadamente 50 enfermidades, dentre elas vários tipos de câncer, como pulmão, laringe, faringe. É realmente um problema de saúde pública e hoje o programa quer chamar a atenção para isso. Já estão aqui os nossos convidados para falar sobre esse assunto, o Dr. Lucas Silva, coordenador do Departamento de Cirurgia de Cabeça e Pescoço, do Hospital Aristides Maltês e Hospital da Mulher. Bem-vindo mais uma vez, falando um pouco sobre a importância desse dia, não é, Lucas? Sim. Tão necessário. É importante, né? A gente sabe que o tabagismo é uma das principais causas de morte no mundo e é uma causa evitável, né? Então, o dado é que das 10 principais causas de morte mais importantes, o tabagismo está envolvido em 8. Então, é muito importante, são esses dados aí do tabagismo. Rosane Gessurum, psicóloga que atua como coordenadora no programa de tabagismo já há 11 anos, né? Desenvolvendo ações de alerta à comunidade sobre os riscos do tabagismo aqui no município de Salvador. Mais uma vez, bem-vinda. Obrigada. O programa de tabagismo no Distrito Sanitário de Salvador foi implantado em novembro de 2008, então a gente está fechando esse ano 11 anos de implantação e é acesso livre para as pessoas. É importante frisar que é para determinar para aquelas pessoas que querem parar de fumar e não conseguem. Na verdade, às vezes tem pessoas que hoje eu vou parar de fumar e param definitivamente. E tem pessoas que querem e não conseguem. Então, para isso foi criado um programa do Ministério da Saúde com esse objetivo. Então, tem uma equipe multidisciplinar que atua nesse trabalho e com grupos de apoio, e o tratamento dura até 1 ano. Vamos falar sobre isso, como fazer esse encaminhamento, quais são as pessoas que efetivamente acabam seguindo o tratamento, o acompanhamento até o final e os benefícios que elas têm. Toda sexta-feira com a gente também tem o Ezequiel Oliveira, ele que também é consultor aqui do programa Saúde no Ar, colunista do quadro Saúde e Cidadania, e toda sexta-feira nos brinda com o seu editorial, começando o nosso programa e deixando também o seu questionamento aos nossos convidados. O tabaco e as sombras. Parece que quando estamos imersos na solidão de qualquer escassez, os aliados da sombra sobem e saem adentro a nossa frágil situação. São sombras. São ilusões aliadas da solidão. São ilusões aliadas ao prazer. São ilusões aliadas à concentração. São ilusões aliadas ao vício que nos persegue e não percebemos. Conhecer, prevenir e transformar. O tabaco e outras drogas devem ser ressignificadas. Um dos caminhos é adentrar no divino que somos e identificar a luz que emerge. Paz e luz para todos. Eu queria deixar bom dia a todos, bom dia Patrícia, bom dia Lucas, bom dia Rosiane, bom dia Malu, Luan, Ivan e a todos os ouvintes. Lucas já dá aqui um dado importante, Patrícia, que de cada 10 mortes, 8 estão associadas ao tabaco. E aí o que a gente percebe é o seguinte, que nos últimos talvez 30 anos, aproximadamente, me corrija se eu estiver equivocado, houve uma campanha de massa na população e parece que houve uma saturação no número de fumantes, principalmente as pessoas mais jovens. Com a proibição das propagandas, com a propaganda de massa dos efeitos associados ao tabaco nos maços de cigarro. Eu, por exemplo, eu fui fumante de tabaco, acreditem. Mesmo trabalhando no Aristides Maltês, eu fumava no início. E aí depois, com conhecimento, com tudo, a gente vai ressignificando esse vício terrível. E aí eu queria deixar aqui na mesa o seguinte questionamento. Vocês acham que a propaganda, porque a informação a gente já tem, né? Mas a propaganda direcionada, como é feito, vocês acham que ajudou a esse volume, de certa forma não diminuiu, mas saturou? Os números mostram que há uma tendência de saturação no consumo do tabaco. O que vocês acham? Olha só, no período de 1989 a 2010,
a queda do percentual de fumantes no Brasil foi de 46%, como consequência das políticas de controle do tabagismo. Dentre elas, a proibição da propaganda, o aumento nos impostos e principalmente as ações preventivas e de saúde, né? Dentre elas o programa de controle do tabagismo. Então, é muito importante esse controle e essa fiscalização com relação à propaganda, porque o jovem, na verdade, a propaganda e a mídia é formadora de opinião, principalmente para criança e adolescente. Então, ele vê aquilo ali e acha bonito, associar o cigarro ao charme, à beleza, e até o esporte, né, que eles associavam aquelas propagandas. Então, teve uma queda do índice de fumantes, uma redução, né, as pessoas deixam de comprar ou compram muito menos com o aumento dos impostos. Então, tudo isso são ações que proporcionaram que caísse esse consumo. É extremamente importante, sim, a gente via associado, né, nos filmes, novelas, né, todo mundo assiste filme, todo mundo assiste novela, tinha sempre o ator, ainda tem o ator fumando, né, e realmente essas mudanças, é chocante a gente ver aquela caixinha de cigarro com o homem tracostomizado, o feto, o rato, o pulmão todo escuro. Então isso é chocante e isso realmente tem valor, sim. Tem valor. A Organização Mundial de Saúde coloca em evidência isso, essas propagandas daqui do Brasil. Então tem valor, sim. Mas lembrando também que tem um dado dele da Organização Mundial de Saúde que aproximadamente 2/3 dos fumantes vivem em 10 países. E, infelizmente, o Brasil está dentro. 2/3, pensa aí. Dos fumantes vivem em 10 países. Pois é, então é bom a gente ver esses dados e fazer as devidas interpretações, ou seja, ainda, mesmo com as políticas, ainda temos um volume muito grande ainda, né? O que pode estar, então, por trás disso, né? O que as campanhas, já que o Dia Mundial Sem Tabaco, contra o tabaco, é uma alerta que é feita todos os anos, é encabeçada pelo INCA, o Instituto Nacional do Câncer, e com tantas campanhas, tantas orientações, por que o Brasil ainda figura, ainda aparece nesse ranking? São fatores sociais, econômicos, é uma questão cultural, estamos avançando nessa perspectiva, ou ainda tem muito trabalho para ser feito? O que vocês observam nesse sentido? Trabalho sempre tem. Trabalho sempre tem, acho que não vai deixar nunca. Um outro dado também da Organização Mundial de Saúde falando sobre de 2005 a 2030. Estamos chegando já em 2030, né? Sim. Então, que morreriam 175 milhões de pessoas relacionadas ao cigarro, de 2005 a 2030. E a curva, o gráfico, sempre crescente. De 2005 para 2030 sempre crescente. Não, assim, existem as pontos de redução, mas continua. Exemplo, São Paulo. São Paulo tem taxas de câncer de laringe, puxando um pouquinho para o meu lado, para a minha sardinha, né? Sim, sua área. São Paulo tem taxas de câncer de laringe comparáveis com o mundo inteiro, com os lugares com maior incidência no mundo. Olha, eu penso que o Brasil está indo bem, porque já teve uma redução muito boa em comparação com alguns outros países. Você chega na França, as pessoas fumam dentro dos pubs, dentro dos lugares fechados. Inclusive, essa legislação que foi implantada aqui, com a proibição do fumo em lugares fechados e até em lugares cobertos, foi muito eficaz, né? Porque as pessoas estão realmente deixando de fumar dentro dos ambientes fechados, e aí isso você vai trabalhar o fumante passivo, né? Porque às vezes você não fuma, mas tem a pessoa fumando do seu lado dentro de um ambiente fechado. Então essa legislação foi implantada, contribuiu muito, mas ainda tem muito o que fazer. E tem pesquisas também indicando que lugares mais frios, lugares que tem as pessoas não saem muito, as pessoas deprimem mais, fumam mais. Existe essa relação já, né, com comprovação científica. Me corrija se eu estiver errado. Da dependência parece que algumas iniciativas, né? O cigarro eletrônico, o cigarro free, são caminhos. O que vocês acham disso? Para ir considerando que há um fator aí de comportamento, de hábito muito forte, isso
ajuda ou não? A gente está se enganando, na verdade, quando a gente flexibiliza, colocando um cigarro mais leve, um cigarro eletrônico. Na verdade, a Zane pode até falar mais do que eu, porque eu lido com pacientes, mas assim, eu não, sinceramente, eu não estou no grupo do tabagismo do hospital. Ok. Mas o cigarro eletrônico ele não pode ser considerado como uma forma de desmame. Ele não é considerado cientificamente comprovado como uma ferramenta de descondicionar. O que a gente tem As pessoas podem ir lá comprar e eu até conheço um colega nosso lá, um técnico lá da unidade, que parou de fumar com aquilo, mas a gente não pode afirmar, não existe uma comprovação científica de que o cigarro eletrônico faz. O que a gente trabalha muito no grupo é que cada pessoa utiliza uma forma de descondicionar. O que a gente trabalha muito nesse grupo? Na hora que vem a vontade, é a pessoa aprender a pensar numa outra coisa, porque na verdade as fissuras são no máximo 3 minutos. Então, nesses 3 minutos, ocupar a cabeça com alguma coisa. Então, vai beber uma água, vai lavar uma mão, vai pegar o zap. Hoje em dia você usa muito toda hora esse zap, né? Então, você começar a parar para pensar. Na verdade, é isso que precisa. Parar para pensar, porque ele está tão no automático, às vezes ele fuma sem nem sentir, né? Agora, quanto a esses gatilhos, as pessoas falam, por exemplo, tem um paciente nosso que estava nesse último grupo, que ele chegava em casa e sentava na varanda para fumar. Então ele estava condicionado àquela varanda. Ele chegava, era o momento que ele tinha de relaxar. E aí quando ele começou a frequentar o grupo e ele falou, eu não estou indo na varanda, não abro nem a porta da varanda. Assim, aí tem o cafezinho também, então fumar após o café, né? Fumar quando eu vou fazer uma leitura. Então vários hábitos vai quebrando, talvez seja uma estratégia, Exatamente. que daqui a pouco você pode falar quais são as outras também que o grupo, né, que vai orientando. Isso assim, produtos que são usados, né, Sim. comprovadamente, é o chiclete. Amenta. Não, chiclete de nicotina, o adesivo de tá. nicotina, a nicotina spray, spray nasal, tudo isso é usado como um desmame. Pastilha. Mas o cigarro, né, eletrônico, não. Ele é desaconselhado. Não existe comprovação científica nenhuma, inclusive porque as pessoas usam o cigarro eletrônico e tem um lugar para pôr nicotina e esse produto a gente não sabe se tem o controle da Anvisa, eles compram no mercado negro, a gente não sabe qual é essa substância que é colocada ali naquele... É um lugarzinho que bota, né, o produto químico. Desculpa. Não, tranquilo. Primeiro a pergunta, Patrícia, que você fez é o seguinte, mesmo com a redução, o Brasil ainda está lá entre os 2/3, né? São vários fatores, muito provavelmente. Um desses é a pobreza, né? Se você for fazer um espectro dos fumantes, você vai ver que os pobres provavelmente fumam mais. Por que os pobres fumam mais? É isso que a gente precisa falar. Eles estão imersos no processo de muitas escassez. Aí a escassez material, que leva ao desespero, vai fumar. A escassez emocional, que leva ao desespero, vai fumar. A escassez química, entre outras coisas, o que causa uma dependência. Então, e mais a questão também do preço do cigarro, aquele que, vamos dizer assim, o mais barato de todos. Parece que aquele ali tem uma química ainda mais poderosa do que os outros. São coisas que eu acho que precisa ser investigado, sim. E, de alguma forma, e além das campanhas. Por que eu digo isso? Veja, eu acho que é importante a gente compreender que a criança, quando ela olha um pai, ou veja um adulto, ela vira como exemplo. Quando tinha a propaganda na TV da Marlboro, eu lembro isso, que não vou esquecer isso nunca, porque foi isso acabou me influenciando na época que eu era jovem a fumar. O cowboy, todo poderoso lá, fumava um cigarro, então era muito bacana. Então a mídia fazia isso, a esconder através dos jogos de mídia para levar uma informação falsa. Os carros de Fórmula 1. Pois, os carros de Fórmula 1, entre outras coisas. Então, é preciso a gente dizer... É preciso a gente falar para as crianças a verdade. Aquela substância vai levar a próxima 10
entre 10, 8 vai morrer por conta dela. Seja com câncer, seja com doença arterial coronariana, seja doença renal, importa um monte. Então isso precisa ser claro. Então, aquele pai que fuma, lembre o seguinte, você é um exemplo. Eu vou dizer agora do meu exemplo. Meu filho, o mais novo, na época, o mais velho, quando ele me via fumando, eu não tinha ainda essa consciência que eu tenho hoje. E eu fumava escondido. Quando ele me via, ele pegava e jogava fora. Quer dizer, e agora, quando a gente olha hoje, vê se nós somos os exemplos, como é que a gente vai dar esse exemplo ao filho? Então, o pai que fuma, a mãe que fuma, lembre, se você quer que seu filho não morra, não sofra de problemas respiratórios, problemas de câncer, entre outras coisas, não deixe apenas ele ser fumante passivo, não. Não deixe ele ver este mau exemplo. Isso aí precisa a gente educar as crianças. Então, e outra coisa, a escola, acho que a escola tem que fazer propagandas continuadas, um processo continuado, porque não é só esse hábito, tem outros hábitos que infelizmente já estão na nossa sociedade, entre consumo de maconha, entre outras coisas, o consumo excessivo de álcool, com outras substâncias que também levam, infelizmente, a vários problemas sociais e orgânicos, vamos dizer assim. Então, eu só queria deixar esse dado para... Eu vi que a senhora notou alguma coisa e quer falar. Pode falar, doutora. Bom, só colocando, ela vai colocar aqui pra gente, né, como é que funciona o programa de tabagismo, mas apenas lembrando os nossos ouvintes que também participam do nosso programa, hoje pelo telefone 3328-7666, a linha já está à sua disposição, já está livre para que você possa ligar e participar. 3328-7666. Colocando aqui de volta para a Rosane, dentro desse programa, e de acordo com o que Ezequiel falou, de ser exemplo, muitas vezes as pessoas até querem parar de fumar, querem ser esse exemplo, querem trazer saúde primeiro para elas, depois para a família. Temos aí os fumantes passivos, a gente não pode esquecer, mas a jornada é longa. E como é que o programa, que é um programa nacional, mas aqui em Salvador, estando aí com a sua coordenação, como ele vem atuando nesse sentido? Assim, as pessoas têm acesso livre e gratuito ao programa, toda a medicação também é gratuita, basta ela se dirigir a uma das unidades de saúde do município que tenha o programa implantado, e ele pode conseguir isso através do site da Secretaria de Saúde. Lá tem uma relação completa de todas as unidades, e ele se inscreve no programa, né, e deixa um telefone lá no bairro da Paz, onde eu estou lotada atualmente. A gente tem uma pasta na recepção, a pessoa vai, se inscreve, bota o telefone e a gente liga para a entrevista clínica. Nessa entrevista clínica, a gente vai começar a tentar desmistificar um pouco essa ideia que o paciente tem, né, de vou lá pegar um remedinho para parar de fumar. Na verdade, o que é o programa, se ele quer realmente parar de fumar. Às vezes a pessoa vem porque o marido trouxe, ou a mãe que trouxe, e ele não deseja parar de fumar. Na verdade, eu diria que 70% do sucesso do tratamento é o desejo da pessoa. Porque a hora que ele começa a perceber que a ação é toda dele, a tarefa é dele, aí sim ele vai alcançar o sucesso, né? Aí depois ele vai ser encaminhado para um grupo. Esse grupo são 4 sessões, uma por semana, né, durante um mês. Depois as sessões se espaçam para 2 quinzenais e depois ele vai ser acompanhado durante um ano, uma vez por mês. Esse pós-tratamento, né, que a gente chama, é o tratamento de prevenção de recaídas. Porque todo tratamento de droga, existem as recaídas. Tem gente que não recai, mas a recaída faz parte do trabalho, né, do tratamento. Né? Qualquer droga, lícita ou não, tem recaída, porque, principalmente por causa do aspecto psicológico. Né? A pessoa às vezes já parou de fumar, já marcou a data, já está no processo, está conseguindo, e às vezes, sei lá, a mãe adoece, é um adolescente que se envolve com alguma coisa e se aborrece. O cigarro acaba sendo e aí lança a mão da droga novamente. Falsa para uma fuga, né? uma fuga, exatamente. Mas uma coisa que você, agora eu lembrei, que você falou tanta coisa que eu acabei me perdendo. A questão da associação do uso do cigarro com a população mais pobre, ou de baixa renda, que é essa nossa população, porque a gente trabalha nas comunidades, né? E a gente trabalha também muito nos grupos, o que ele poderia fazer
com aquele dinheiro que ele está deixando de gastar. Então a gente tem algumas dinâmicas até que a gente faz, né, fora até do protocolo, porque a gente usa um pouco de criatividade, né? Dele arranjar algum recurso, como botar no cofrinho, botar numa caixa, enfim. E tem já em alguns folhetos, alguns folders que a gente trabalha nos grupos, o quanto que ele economiza ao longo de um ano com o dinheiro que ele estava gastando, né, quando ele deixa de comprar o cigarro. Né? Se a gente estende isso também para o serviço público como todo, o impacto que isso tem, inclusive, né, na economia do serviço público, claro que a primeira prioridade é a saúde da população, mas isso também o que se gasta para recuperar uma pessoa com todo tipo de câncer, a questão de internações, as pessoas por conta do tabagismo, é um volume também muito alto. A Eliette, lá do bairro do Taigara, tá na linha e tem uma pergunta a fazer. Olá. Bom dia, Patrícia. Parabéns pelo programa, viu? Obrigada, obrigada pelo esclarecimento. Obrigada. Assim, eu tenho uma irmã que é a única na família que fuma. Ela tem, assim, um pigarro, uma coisa assim, nos brônquios, uma tosse tão feia, que a gente tinha até receio, sabia? E a gente aconselha ela. Em 99, eu dei um panfleto para ela. Ela me prometeu que não ia mais fumar, mas de lá para cá a gente faz assim, pedidos a ela, não tem como. Depois, Patrícia, vou ter esse programa de hoje para ela, viu? Obrigada. E vocês acham, assim, que ela com esse problema desse brônquio cheio, você acha que pode ser alguma coisa proveniente do cigarro ou não? Olha, obrigada e parabéns pelo programa mais uma vez, viu? Obrigada. Só trazer aqui uma informação, antes de passar aqui para o Lucas, né, que está mais aí na área de cabeça e pescoço, mas esse ano, 2019, essa data, esse Dia Mundial Sem Tabaco, traz exatamente como tema tabaco e saúde pulmonar, gente. Olha, o tabaco fumado em qualquer uma das suas formas é responsável por até 90% de todos os tipos de câncer do pulmão. Esse dado está lá no INCA, então a associação com certeza é direta, né, Lucas? E só acrescentando essa sua estatística, 1/3 dos cânceres estão relacionados ao tabagismo. 30% dos cânceres têm relação com o tabagismo. Então, se alguém perguntar, essa minha tosse, essa minha voz mais tem que investigar, mudada, né? Tem que procurar tá um ligado ao tabagismo. pneumologista, aproveitar o programa do antitabagismo de Rosane, dar uma checada aí no site. Acho que vale a pena, como a Rosane falou, até se puder depois até divulgar o site. Importante saber também que cada hospital que tem, né, um trabalho voltado na área de oncologia tem a sua comissão, pelo menos isso é também um protocolo antitabagismo, mas as pessoas também podem procurar esses grupos, esses comitês para se informar, procurar mais orientações e cuidar da sua saúde de forma efetiva. Ezequiel tem uma pergunta a fazer, mas depois eu queria que o Lucas falasse um pouquinho sobre a questão de câncer, né? Aproveitando, de cabeça e pescoço. Isso mesmo. Eu queria que ele comentasse, falasse o número de pacientes que se atende de cabeça e pescoço que tem a origem com o tabaco. Fale um pouco disso. Na verdade, na cabeça e pescoço, a maioria dos cânceres estão relacionados ao tabagismo e o etilismo, né? São fatores sinérgicos, então são os dois principais fatores de risco atualmente. Excluindo o câncer de pele e câncer de tireoide, a maioria, né, como já falado, né, boca, ele é o 5º no mundo, boca e faringe, orofaringe, então todos esses eles têm uma relação direta com o tabagismo e o etilismo, então é um número bem significativo aí que nós temos. Então, Patrícia, dizer ao ouvinte que está agora nos ouvindo, principalmente é o filho, é o exemplo que eu tive lá de casa. Sim. Fale para o seu pai, fale para sua mãe, para o seu tio, sua avó, seu avô que fuma e diz assim: eu quero ver você saudável, isso vai lhe matar aos poucos. Desmame pelo menos, dia a dia, se vai desmamando aos poucos, a gente vai vencendo. No meu exemplo, por exemplo, Rosane, eu fui desmamando. Eu fumava pouco, fumava aproximadamente 6 cigarros por dia em média. E aí quando eu disse eu vou parar, tentei pelo menos umas 4 vezes, mesmo trabalhando no Hospital do Câncer. Veja que coisa, paradoxo, mas que eu sei que as coisas não são fáceis. Mas quando eu disse eu vou parar, eu comecei a usar a estratégia de desmamar. Cada dia, por semana, eu fumava uma a menos. E como eu fumava dirigindo, gostava de fumar dirigindo,
Aí eu comecei a usar meio de ouvir música, canto gregoriano, entre outras coisas, para sair daquele fluxo. Porque, queira ou não, é como eu falei aqui no início, o cigarro é uma falsa ilusão de um companheiro para você raciocinar, de um companheiro para você se concentrar, de um companheiro da escassez, do sofrimento, da dor, seja lá o que for. Isso é uma falsa ilusão. A gente precisa encontrar os caminhos que estão dentro de nós. Essa luz que é divina, que cada um de nós temos, é preciso mergulhar nela e dizer assim, ó, deixa ela emanar. Todas essas carapaças que as sombras nos envolvem no dia a dia por conta da escassez, por conta de um monte de problemas, é preciso mergulhar e dizer assim, eu posso e vamos conseguir. Então, eu acho que o caminho é primeiro adentrar-se e depois, se não consegue na primeira, não deixe de tentar nunca. Vai até o dia que consegue. 2 ouvintes na linha, participando com a gente, a ouvinte Pureza e a Edna. A Edna está esperando já há um tempo na linha 1. Vamos a você, Edna. Obrigada pela participação. Oi, Edna, 3328-7666. Está com a gente ainda? Senão vamos até o São Caetano. Daqui a pouquinho, então, a Edna fala com a gente. Bom dia. Bom dia. Estamos te ouvindo, querida. É sua dúvida. Parabéns pelo programa. Obrigada. Eu não ligo sempre, mas tenha certeza, não saio da escuta. Estou coladinha com o Etel. Obrigada. Obrigado. Então, parabéns a vocês, que esse programa é de grande valor, de grande utilidade. Vou contar uma história para vocês, que eu não contei para ninguém. Eu, quando o meu primeiro netinho nasceu, fez 23 anos no dia 21 de maio. Nós passamos a noite toda no hospital, na maternidade. Minha filha era o primeiro filho e foi muito sofrimento. Vou pular logo para não conversar muito. Isso, nosso tempo está bem apertadinho. Naquela noite eu fumei 4 carteiras de cigarro. Eu fumava muito. Eu comecei a fumar com 14 anos. Através de uma colega, né, que fumava, eu achava bonito e aí eu aprendi a fumar. Sim. Só que naquela noite eu fiquei muito nervosa, eu fumei 4 carteiras. Quando foi no outro dia, meu neto nasceu, tudo bem. Quando foi mais ou menos umas 3 horas, me deu uma dor de cabeça, uma febre assim de repente, uma boca amarga. E aí eu fui pro médico e contei a ele o que tinha acontecido. E ele disse assim pra mim, passe 2 dias sem fumar. Eu disse a ele, se eu passar 2 dias, eu garanto ao senhor que eu não fumo mais. Aí ele disse assim, tem certeza? Eu disse, tenho. E a febre, uma febre, fiz todos os exames, não deu nada. E o que aconteceu depois, Pureza? Como é que foi o final da história? Oi? Como é que foi o final da história? Parou de fumar, então? No final da história, eu parei de fumar. Graças a Deus. Ainda bem, muito bem, parabéns. Parabéns. Aquele mato que eu tinha, eu passei para uma colega minha, ela disse assim, vou fazer uma faixa com você. Eu disse, não faça não, que você vai perder. Eu não precisei de remédio, não precisei de nada. E tem 23 anos que eu parei de fumar total. Né? Muito bem. Obrigada, Parabéns, parabéns pela parabéns. sua experiência. Antes da resposta aqui, comentário também aqui, a Pureza, tem a Umbelina que está na linha, faz uma pergunta aqui pra gente. Bom dia. Bom dia. Oi, Umbelina. Eu estou ligando para parabenizar Obrigada. o programa, que essa semana teve um programa lindo, aí eu até não consegui ligar. Vai lá no site. Parabenizar e dizer que também já fumei muito. Comecei a fumar menina que meu pai fumava, eu roubava cigarro dele, escondido, para fumar e viciei. Tinha dias que quando eu me contrariava, eu fumava mais de uma carteira por dia. Graças a Deus, através de meu filho me reclamando, e eu parei de trabalhar e parei de fumar. Graças a Deus. Graças a Deus. Parabéns. Parabéns Muito também. bem. Muito bem. Umbelina, parabéns a todas as pessoas que fazem esse esforço. Agora eu queria só trazer para você, para a nossa convidada Rosane, que faz parte desse programa de tabagismo, porque olha aí o que ela traz do dado. Começou aos 14 anos, esse início muito precoce, né, com o tabagismo, e o excesso do cigarro e as complicações que pode trazer. Muitas vezes as pessoas não fazem essa associação. Ela pegava da família, viu um grupo de fumantes, às vezes a autoaceitação também em grupo, e o grupo fumava, ela começou a fumar. É assim que começa? Geralmente quem chega lá no programa começou como? Assim, na verdade, a população, a gente fez um trabalho, apresentou um trabalho aí na Secretaria de Saúde desses 10 anos e tem alguns dados que são bem interessantes. Então, a população que chega até a gente é na faixa entre 40 e 60 anos. Então, assim, mas na verdade eles começam o uso da droga muito cedo. Então, é o que a gente chama de dependência crônica de uma droga, né? É um uso prolongado e abusivo daquela droga. Então, às vezes as pessoas começam a fumar realmente aos 14, 15 anos, por isso, né, que vocês estão falando, ou ver os outros fumarem,
principalmente na adolescência, que precisa de uma identificação com o grupo, né? As pessoas buscam, os adolescentes buscam muito se identificar, né, com algum símbolo, com algum ídolo. Então, principalmente, isso acontece muito na adolescência, né? Então, realmente, eles começam a utilizar cigarro muito cedo e vão até os 50, 40 anos, quando começa o organismo a reclamar e adoecer. Então, a população que chega lá nessa faixa etária, mas que está usando a droga há muito tempo, né? Eu queria só falar um pouquinho do que o Ezequiel falou sobre o desmame, né? E a redução que ele falou, né? Então, na verdade,